Estamos aqui, Gabriel Monteiro, e no estúdio de Brasília, Rafael Furlanetti, sócio-diretor da XP. Peço desculpas, viu, Rafael? A notícia pedindo passagem, inclusive muito ligada e conectada ao nosso tema. O Gabriel estava fazendo uma pergunta ao senhor e aí eu tive de interromper. Gabriel, por favor, dê sequência. Aliás, a gente tem algumas novidades nessa fala do ministro Fernando Haddad. Exatamente. Né? Destaques desta fala. Primeiro que ele começa quase uma coletiva ali na frente do Ministério, falando sobre o governo não poder aceitar passivamente o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. O que a gente tinha como SMP alternativa ao IOF? Era uma alternativa em terceiro grau. Por quê? Nós tivemos frustração de receitas e aí o governo, para cobrir essas receitas, aumentou o IOF. O IOF foi desidratado e aí, como uma alternativa ao IOF, nós tivemos a MP. E agora o governo fala em novas alternativas para cobrir essa receita que não vai mais acontecer. A gente está no plano D do governo federal. Rafael Furlanetti, sobram quantas alternativas para este tal plano D que deve ser decidido entre o ministro da Fazenda e também o presidente Lula? Nós já tivemos aí algumas especulações, a própria base do governo falando em aumentar novamente o IOF, talvez cortar emendas parlamentares. O que sobra para alternativas para ano que vem, principalmente, para não termos grandes cortes no orçamento? A gente tem que dividir em medidas de curto, médio e longo prazo. Esse ano a conta fecha se você fizer algumas coisas, por exemplo, um novo leilão de excedente de petróleo, mais dividendos das estatais. Vou te dar um exemplo, o balanço do BNDES tem um excedente tremendo de capital. Ele pode reduzir o balanço e distribuir mais dividendos. Estou te dando um exemplo. Você sabe quanto que custa a conta de isenções de despesas médicas no Brasil? E são importantes, porque você tem ali na isenção médica um freio contrapeso, porque você pega o reembolso, você pega a nota, então você paga imposto, mas essa conta dá quase 30 bilhões de reais. Será que não tem algum excesso ali? Estou te dando um exemplo. Você tem, no Brasil hoje, acima dos 65 anos, você dobra a faixa de isenção do imposto de renda. Isso é uma conta de 20 bilhões de reais. Então, tem uma série de medidas, um cardápio de medidas que você pode usar para poder fechar o ano e ajudar o ano que vem. Agora, o problema só vai ser resolvido a partir do momento que a gente tenha medidas de médio e longo prazo. É igual aquele amigo seu que está te devendo um dinheiro. Aí um dia ele vende um carro para te pagar, vende uma moto. Vai chegar um momento que não tem mais nada para vender. Agora, se ele começar a ter uma vida mais austera, disciplinada, e você pegar nele uma confiança de que ele pagará a dívida dele de forma sustentada, você pode até dar mais crédito para ele. É assim que funciona um pouco o mercado. E se isso acontecer, a taxa de juros futuro, que é o que importa para as empresas que tomam empréstimo nos bancos, ela vai diminuir. É tudo uma questão de perspectiva e expectativa. Então, a gente tem várias medidas, e o ministro citou uma muito boa. O Brasil tem mais 600 bilhões de reais de benefício fiscal. Isso tem que ser atacado, tem que ser discutido pela sociedade. É muito dinheiro. Então, eu diria que existe um cardápio para a gente trabalhar no curto, médio e longo prazo. É muito importante esse diálogo entre o Congresso e o governo, e o judiciário, e o empresariado. Eu acredito muito que a gente está num momento do país onde todo mundo tem que abrir um pouquinho de mão do seu. Porque é só assim que a gente vai sair mais forte lá na frente. Então, esse é o momento de ter um diálogo onde todo mundo ceda um pouco em prol do nosso país, que é o Brasil, em prol do nosso cidadão brasileiro. Só outro destaque que eu queria trazer mais de narrativa, de discurso de Fernando Haddad. Ele fala que o Congresso está repetindo o que fez em 2022, aprovando uma série de medidas, o que realmente aconteceu. À época, por exemplo, para facilitar, na interpretação do ministro Fernando Haddad, uma reeleição de Jair Bolsonaro. Fala, esse é o mesmo Congresso que aprovou lá atrás várias medidas de aumento de gastos. Mas também é o mesmo Congresso, Renan, que aprovou a PEC da transição com 170 bilhões de reais para o governo conseguir fazer uma transição em 2023. Então, nós temos aí, claro, essa narrativa de nós contra eles, governo contra Congresso, mas o Congresso já ajudou bastante o governo recentemente, inclusive aprovando pautas que trazem muita popularidade para a administração, no caso,
a isenção do imposto de renda que saiu na semana passada. Sim. Então tem essa questão também do que foi feito ali de discurso de Fernando Haddad, que parecia bastante injuriado com o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Ele manteve o tom, mas a fala estava um pouco mais dura do que o convencional em conversas com os jornalistas. Aproveitando a presença aqui, Gabriel, do Rafael Furlanetti, eu queria, Rafael, que o senhor fizesse uma análise. O que o senhor entendeu e achou dessa fala do ministro Fernando Haddad? Aliás, ele já deu um sinal. Olha, o presidente Lula me ligou de manhã. Conversamos, eu quis entender o que aconteceu. Enfim, como é que o senhor analisa essa conversa com os jornalistas, Rafael? Eu acredito que o Ministério da Fazenda tem um time muito competente, tem um time que vai trazer soluções. Eu acredito muito no diálogo, você debater, você trocar ideias, você chegar em consenso. É só pelo consenso que a gente avança. Então, nesse momento, o ministro vai reunir o time dele muito técnico e competente e vai trazer para o debate público outras soluções. Isso certamente deve ser debatido com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal. É só no consenso que a gente avança. A gente, graças a Deus, vive numa democracia. A democracia é feita de consenso. Então, eu acredito muito no diálogo, eu acredito muito na ponderação, eu acredito muito no bom senso. E certamente a gente vai conseguir achar uma solução no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Tem muitas pautas importantes para a gente tocar no Brasil. Segurança pública é uma delas. O brasileiro está com medo de sair às ruas. E para isso você precisa do Congresso Nacional fazendo leis mais fortes, que combatam o prende-solta, por exemplo. Você precisa de uma reforma administrativa, onde o Estado seja mais eficiente, atenda o cidadão e custe menos. Todo mundo a favor disso. Está pronto, o debate está pronto para ser feito. Então, eu acredito que desoneração é importante a gente debater, segurança pública, reforma administrativa e pelo consenso a gente vai chegar lá. Eu acredito muito no consenso, acredito no diálogo, eu acredito muito nessa construção entre os poderes. Gabriel. Eu queria só levantar um ponto que foi muito discutido de ontem para hoje, Renan. O mercado voltou com força na narrativa de que teremos provavelmente uma mudança da meta fiscal para o ano que vem. Qual que é a meta estabelecida para 2026? Superávit de 0,25% do PIB. Então, tem que sobrar dinheiro para o caixa do governo no final do ano que vem. E aí, por conta dessa frustração ontem, começou a debater novamente se será possível atingir essa meta ou não. Rafael, é muito cedo para discutirmos revisão da meta e o que ela causaria de impressão da atual administração e, claro, principalmente de peso para o mercado financeiro. Você acha precipitada essa discussão? Há 20 anos eu fico olhando o preço de ativos na tela de computador. Comecei muito cedo fazendo isso. E eu posso te dizer que mais vale a perspectiva, mais vale o filme do que a foto. Então, discutir meta fiscal nesse momento talvez não seja tão importante quanto discutir essas medidas de médio e longo prazo. Na medida que essas medidas de médio e longo prazo são discutidas, tudo fica mais fácil e as pessoas pegam mais confiança ainda na gestão das contas públicas. Então, eu acredito que seja cedo para discutir isso, mas eu acredito que seja mais importante ainda a gente atacar a raiz dos problemas, que é a despesa pública. E despesa pública tem que atacar de forma estrutural. E aí, por exemplo, de despesa pública, quando a gente fala sobre gastos, para o ano que vem, eu vou fazer só um detalhamento aqui do orçamento, são 6 trilhões de reais. Metade é para serviço da dívida e para rolagem de dívida do governo. Então já não tem 3 trilhões, fica à parte, a gente nem toca nesse dinheiro aí, falando praticamente. 3 trilhões do orçamento do governo. Aí tem ali 94% disso com gasto obrigatório. Não dá nem para mexer se não fizer mudanças ali na Constituição. Tem 6% que dá para fazer alguma coisa, dá para fazer algum jogo. Que espaço que é esse que a gente tem, talvez, para mudanças estruturais? Como é que você vê esse debate? E 2027 fica até um pouco mais amedrontador agora por conta de uma dissidência entre governo e Congresso para passar essas pautas. Como é que você vê essa relação e, claro, esse engessamento do orçamento público, por favor? O orçamento público ele é muito engessado, você tem razão. E a gente vai ter que mudar isso no longo prazo. Por exemplo, a questão de você discutir despesa com saúde e educação, talvez numa conta única, e o gestor público tem um pouquinho mais de maleabilidade para poder fazer isso, porque afinal as demandas da sociedade vão variar de estado para estado, de município para município. E eu te diria que a antecipação do debate eleitoral
certamente ela prejudica, sim, essas medidas de longo e médio prazo. E eu vou te dar um exemplo. O Brasil ele tem um grande problema de vinculação de todas as despesas públicas e benefícios sociais do salário mínimo. Então, a cada R$1 que você aumenta, o impacto nas contas públicas é de quase 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Você tem um problema na administrativa. Por exemplo, a minha mãe é servidora pública, se aposentou como servidora pública, professora. Você sabia que na administração pública você tem um bônus de produtividade para o servidor da ativa, mas que o servidor da inativa também ganha. Faz sentido isso? Então, eu penso que seja o momento de a gente olhar no olho do cidadão brasileiro, falar a verdade, discutir os problemas e tentar sair com medidas mais estruturais, que certamente, nesse ambiente de antecipação eleitoral, ele é um pouco prejudicado sim, mas ele tem que ser enfrentado. A gente teve a companhia aqui no Novo Dia do sócio-diretor da XP, Rafael Furlanetti, que gentilmente está lá nos nossos estúdios em Brasília, ficou conosco, acompanhou inclusive a fala ali do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Rafael, obrigado, viu? Agradeço demais esse nosso bate-papo, todas as informações, trazendo, claro, para a gente sempre um olhar de quem realmente entende do assunto. Obrigado, boa quinta-feira para você. Forte abraço, obrigado, pessoal.